Salve, salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Física e Tecnologia. Eu sou o professor Fernando e na aula de hoje a gente vai ver sobre eletrização por contato. Bom, nessa aula a gente precisa saber e relembrar os conceitos sobre condutores, né, sobre corpos condutores. Eu vou deixar no card aqui, ou aqui, tanto faz, nos cards no vídeo sobre a nossa última aula, que foi sobre como medir uma carga elétrica, e lá eu explico o que são corpos condutores isolantes, tá? Então, já que a gente já sabe o que são esses corpos condutores, vamos supor que a gente tenha dois deles aqui, tá? Então, à esquerda eu estou representando um corpo A, que ele está eletricamente eletrizado com carga negativa, tá? Então ele possui uma carga elétrica negativa, e como ele é um condutor, ele vai espalhar toda a sua carga negativa ao longo da sua superfície, tá? E à direita, eu vou deixar indicado então aqui, ó, à direita a gente tem esse corpo também condutor, que eu dei o nome de B para ele, só que ele é um corpo condutor sem excesso de carga elétrica, tá? Então ele está neutro. Então um corpo está neutro não significa que ele não tenha carga elétrica, significa apenas que ele não tem excesso e nem falta de carga elétrica, tá? De elétrons no caso. Bom, então, já que o nome do processo é eletrização por contato, você tem que colocar esses dois condutores em contato, tá? Então vamos pegar aqui, vou pegar esses dois condutores, vou copiar e vou colar eles aqui. Então vamos fazer com que esses dois corpos entrem em contato. Então eu vou pegar esse corpo B, antes eu vou pegar isso aqui e vou dar uma apagadinha nesses elétrons que estão me atrapalhando aqui. Opa! E aí a gente vai aproximar o corpo B do corpo A, fazendo com que ambos entrem em contato, tá? Então ali você está vendo que acontece de fato o processo de contato. E quando esses corpos entram em contato, o que as cargas elétricas vão entender? Elas entendem como ali, esses dois corpos juntos, eles formam um único corpo. Então, como esse corpo A tem um excesso de cargas elétricas, e carga elétrica de mesmo sinal, elas tendem a se repelir. Quando esse corpo B neutro se aproxima do corpo A, esses elétrons veem uma oportunidade de escapar desse corpo que está cheio de elétrons. Então eles começam a migrar aqui para o corpo B, tá? Porque esses elétrons entendem que o corpo A junto com o corpo B são um só, tá? Depois do contato, o que acontece? Depois que eu realizo o contato desses dois corpos e separo eles, tá? Depois que a gente fez o contato e separa eles, afasta, ambos os corpos saem com cargas de mesmo sinal, tá? Então olha só, no início aqui, ó, mais na figura à esquerda, eu vou anotar aqui, ó, como procedimento A, aqui processo B e aqui processo C, tá? Deixa eu até apagar aqui um pouco, deixa eu chegar mais para cima, aqui, beleza? E aqui é o processo C. Então, no processo A, você tem os dois corpos estão afastados, tá? E depois do contato, ali no processo B, as cargas elétricas se espalham também pelo corpo B. E no processo C, ali você tem dois corpos com cargas de sinais no mesmo valor, não precisa ser no mesmo valor, tá? Mas o sinal é o mesmo sinal, tá? Então aqui você tem ambos os corpos que estão com cargas elétricas negativas, tá? Então A e B com carga negativa. Com carga negativa. Beleza, então no início do procedimento você tinha dois corpos, um corpo negativo e um corpo neutro. No final do procedimento você tem dois corpos eletrizados com carga elétrica negativa. Beleza. Vamos seguir aqui, ó. Vamos supor agora que a gente tenha outros dois condutores, tá? Agora você tem um condutor C e um condutor D neutro. Só que o corpo C, ele tem uma carga positiva, tá? Então ele tem falta de elétrons ali.
tá? E aí a gente vai fazer exatamente o mesmo procedimento. O nome do processo é processo de eletrização por contato, então tem que colocar esses corpos em contato. Então, fazendo isso, ó, vamos pegar esses dois corpos aqui e vou colocar em contato aqui do ladinho, tá? Então eu pego esse corpo e aqui vamos apagar esses elétronzinhos que estão atrapalhando aqui. E aí eu pego o corpo D e aproximo do corpo C, tá? O que acontece aqui? Bom, agora as cargas elétricas entendem que o corpo C e o corpo D são um corpo só. Entendam uma coisa, quando o corpo está neutro, ele tem mesma quantidade de prótons e elétrons, tá? Então, os elétrons do corpo D, como ele é um corpo que tá neutro, mas ele tem carga elétrica, os elétrons, eles gostam de prótons, tá? Então, os elétrons do corpo D veem uma oportunidade de escapar desse corpo. Então, aqui, ó, existe uma migração de elétrons, de carga elétrica, do corpo D para o corpo C, tá? Então, ao fazer isso, ao acontecer essa migração de elétrons, os elétrons vão sair, vamos supor aqui que a gente tenha 4 elétrons e 4 prótons, tá? Já que esse corpo é neutro. Então, alguns elétrons desse corpo aqui vão sair. Esses elétrons saem e migram aqui para o outro corpo, tá? Para o corpo C. Eu vou pegar esses dois elétrons aqui e vou migrar para cá, tá? Quando esses dois elétrons migram para o corpo C, como ele é um corpo que tem muita quantidade de carga positiva, então esses dois elétrons que migraram para lá, pouco importa, tá? Não vai modificar bastante a carga desse corpo, o sinal muito menos. Então, quando você afasta os dois corpos, no final do procedimento, quando você afasta os dois corpos, o que acontece? Acontece que você vai ter dois corpos com carga elétrica positiva, tá? Esse corpo C, ele continua sendo positivo, tá? E o corpo D que estava neutro passa a ficar com uma carga, com excesso de carga positiva, tá? Essas duas cargas aqui se contrabalanceiam, né? Se balanceiam e sobra um excesso de carga positiva. Então aqui a gente coloca no contato, tá? Vamos colocar aqui o que aconteceu aqui. Aconteceu o contato e logo após eles saem, C e D, eles saem com carga positiva. Certo? Muito bem. Agora uma observação muito importante, gente. Na eletrização por contato, os corpos saem com cargas de mesmo sinal, tá? É o mesmo sinal. Então, depois do procedimento, um dos corpos está neutro e o outro está com uma carga, tá? No final do processo de eletrização por contato, esses corpos vão estar com sinais iguais, tá? Então, antes você tinha um corpo positivo e neutro. Aí no final você tem ambos positivos, tá? E no primeiro caso que eu apresentei lá em cima, aqui no primeiro caso, a gente tinha um corpo negativo e um corpo neutro. No final do processo, você tem dois corpos com carga elétrica negativa, tá? Vamos fazer um exemplo aqui para entender o que está acontecendo, tá? Então a gente vai seguir o mesmo procedimento que a gente faz sempre para qualquer exercício, tá, gente? Vamos anotar as informações importantes. Então eu vou ler o exercício com vocês, depois eu vou voltar explicitando as informações importantes, tá? Vamos lá. Dois corpos condutores de mesma forma e tamanho são postos em contato, tá? O corpo A possui uma carga elétrica igual a 16 microcoulombs e o corpo B está eletricamente neutro. Qual o sinal e o valor da carga elétrica resultante após este procedimento? Tá? Então vamos anotar as informações que vocês ajudam. O que você julgar importante, você anota, tá? Então vamos lá. Os dois corpos são condutores, tá? Isso é importante. São postos em contato, então a gente já sabe que o processo de eletrização é o processo de eletrização por contato, tá? O corpo A possui uma carga elétrica de 16 microcoulombs, gente. Ah, mas ele não falou se a carga elétrica é positiva ou negativa.
Falou sim. Se ele não explicitou o sinal negativo, quer dizer que essa carga é uma carga positiva, tá? E o corpo B está eletricamente neutro. Então isso aqui também é importante. O corpo está eletricamente neutro. E aí ele pergunta qual é o sinal da carga. Bom, o sinal vai ser sinal positivo, né? Já que a gente tem um corpo neutro e o outro corpo está positivo. No final da eletrização por contato, os corpos saem com sinais, com os mesmos sinais, tá? Com cargas de mesmo sinal. Então aqui, ó, eu explicitei para vocês, na resolução, exatamente um corpo A ali, ó, com as cargas positivas e o corpo B neutro, tá? A gente já sabe que no sinal, em termos de sinal, os corpos vão sair com cargas de sinal positivo, tá? E o que acontece então em termos do valor de carga? Bom, se esses corpos vão entrar em contato, a gente tem que fazer com que eles entrem em contato aqui. Então vamos colocar os dois corpos, A e B aqui, e aí a gente coloca eles em contato. Vou aproximar o corpo B do corpo A, tá? A partir do momento que eu faço isso, os elétrons entendem que esses corpos são um só. Então, elétrons vão migrar do corpo B para o corpo A. Aqui a gente coloca de novo, ó. Os elétrons vão sair do corpo B e vão em direção ao corpo A, tá? Se os elétrons saem do corpo B e vão para o A, com que carga o corpo B vai ficar? O corpo B vai ficar com uma carga elétrica positiva, né? Então o corpo B fica com uma carga positiva. Por quê? Porque a carga elétrica entende que esses dois corpos são um corpo só, né? Ele entende que essa carga aqui de 16 microcoulombs vai ser compartilhada por esses dois corpos. Então aqui, ó, a carga do corpo A mais o corpo B é uma carga única igual a 16 microcoulombs, tá? Depois do contato, quando eu afastar esses dois corpos, com que carga, com qual quantidade de carga vocês acham que o corpo A e o corpo B vão ficar? Depois desse procedimento, eles obviamente vão ficar com cargas de sinal de 8 microcoulombs, né? Porque a gente vai dividir essas duas cargas, tá, gente? Então vocês vão colocar aqui, ó, de novo o corpo A e o corpo B. Agora você representa o corpo B com um excesso com uma falta de cargas elétricas. E aí você tem que o corpo A carga do corpo A passa a ser igual a 8 microcoulombs e a carga do corpo B passa a ser 8 microcoulombs também. Tá? Eles ficam com cargas de mesmo valor e mesmo sinal, porque lá no início do exercício foi dito que eles possuem a mesma forma, tá? A mesma forma e o mesmo tamanho, tá? Aqui, ó, a gente nem sublinhou, mas isso é uma informação importante, tá? São corpos que possuem mesma forma e mesmo tamanho, tá? Então eles ficam com cargas de sinal igual e mesmo valor, inclusive, tá? E essa é a resposta, tá, gente? Vamos até mudar aqui, ó. A resposta desse exercício é 8 microcoulombs. Ambas as cargas são positivas. Tá certo? Ambas as cargas ali são positivas. E aí a gente finaliza esse exercício, tá? Para finalizar a aula, genericamente, se os corpos possuem cargas QA e QB, e quando você coloca em contato, após o contato, essas cargas, a carga vai ser dividida, tá? É exatamente o mesmo procedimento, por isso que eu fiz esse exemplo, para mostrar para vocês que quando os corpos possuem a mesma forma e o mesmo tamanho, a carga elétrica ela vai ser dividida por igual, tá? Porque a carga elétrica vai entender que quando você coloca os dois corpos em contato, ali você tem a distribuição, né? Eles compartilham da mesma carga elétrica e depois você divide, separa esses corpos, dividindo a carga elétrica que eles estavam compartilhando anteriormente. Tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!